Olá, Teresópolis. A partir de agora você confere o noticiário direto da redação aqui da Diário TV e do jornal O Diário de Teresópolis para atualizar você sobre o que mais importante acontece na nossa região. A gente começa falando sobre crimes que ocorreram, aliás, um crime que ocorreu aqui no município vizinho, em São José do Vale do Rio Preto. Um latrocínio foi registrado e a morte de um taxista acabou chocando muita gente, já que era um profissional muito conhecido no município vizinho. O taxista foi encontrado morto nesta segunda-feira após parentes e colegas de trabalho relatarem o desaparecimento dele, depois de ele ter atendido uma corrida de um cliente ainda não identificado. O senhor José Saturnino, que era ex-caminhoneiro, estava trabalhando como taxista e teve seu veículo levado pelo criminoso ou criminosos, logo após esse latrocínio. O taxista foi encontrado morto na localidade de Ventania, interior do município. Segundo informações, ele pegou a corrida na noite de domingo, por volta das 7h30 da noite. Desde então não foi mais visto. Câmeras de segurança devem ajudar na investigação para localizar o autor. O carro era um Fiat Uno 4 portas de cor branca que foi levado. A polícia deve trabalhar com a linha de latrocínio mesmo. Infelizmente, um crime deste com um profissional trabalhando, entregando o melhor de si aí, depois de trabalhar de caminhoneiro, trabalhando como taxista e acabou sendo vítima de um crime bárbaro, A pessoa, como não bastasse só já roubar o veículo que é o ganha-pão, que é onde ele trabalhava, ainda acabou tirando a vida da pessoa. Vamos ver, torcer para que a polícia chegue logo a esses criminosos ou criminoso e solucione esse crime. E agora a gente fala sobre 2 acidentes graves ocorridos em Teresópolis neste domingo, que causaram 2 vítimas fatais. O primeiro acidente aconteceu na BR-116, em que um homem foi atropelado quando seguia de bicicleta. A gente vê aí as imagens no local, na altura de Providência, na estrada Rio-Bahia. O atropelamento resultou na morte do morador da localidade, lá no 2º distrito, quando o senhor Paulo Sérgio Lacerda da Rocha, que tinha 61 anos, foi atropelado por um Fiat Palio. Ele estaria atravessando a pista com a bicicleta. O impacto do atropelamento foi tão forte que destruiu o para-brisa do automóvel. Em protesto contra a insegurança no local, os moradores decidiram fechar o trânsito nos 2 sentidos, cobrando que as autoridades fizessem algo, ou façam, porque ainda precisam fazer algo para diminuir o risco para quem vive na região, já que acidentes ocorrem com frequência e ainda há uma escola próxima. Está aí esse registro em Providência, o pessoal se sentindo muito inseguro e a vítima acabou morrendo no local sem mesmo ter chance de ser atendido. Já o outro acidente, também ocorrido no final da tarde de domingo, ele ocorreu na RJ 130. Um motociclista acabou perdendo o controle do seu veículo. Ele bateu violentamente contra uma árvore na localidade de Vieira, 3º distrito de Teresópolis. Alexandre Silva era morador da localidade e não resistiu aos ferimentos. A colisão ocorreu na altura do quilômetro 35 da estrada Teresópolis-Friburgo, a RJ 130, quando o veículo seguia no sentido Friburgo a Teresópolis, e então o condutor teria perdido o controle da direção, atravessando a pista na contramão e batendo contra essa árvore. O choque foi tão violento que deixou marcas lá na árvore. Está aí o Alexandre, está aí nossos sentimentos à família. Infelizmente, mais uma perda na violência no trânsito, que é realmente estradas muito perigosas que nós temos. A RJ 130 nem precisa falar, as pessoas sabem da quantidade, da frequência de acidentes que ocorrem nessa estrada. Agora vamos falar sobre Teresópolis, ainda falando sobre trânsito, mas falar sobre também um trabalho da Prefeitura em relação à rua Nilza Chiapeta Fadigas, já que a rua foi asfaltada recentemente e moradores estão reclamando das condições desse asfaltamento. Você pode perceber aí nesse trabalho de asfaltamento que foi realizado nesse trecho, passando por cima dos paralelos, Foi tudo passado por cima ali, colocado o registro dessas imagens, mas já nesta segunda-feira o trabalho, pelo que a gente pode ver, não foi bem feito. A inovação que o prefeito trouxe, de deixar as canaletas ali, já também não agradaram, e agora os buracos já começam a aparecer nesse asfaltamento. E os moradores acabaram registrando e
informando aqui a nossa reportagem para fazer essa crítica aí, para eles pedirem que a Prefeitura tenha um trabalho mais bem feito, já que muita gente fala, né, que período pré-eleitoral, muita gente acaba vendo que as prefeituras capricham no asfaltamento, né, saem asfaltando a torta e direito, mas melhor do que a rapidez seria a qualidade, né, já que está se visando uma eleição, se for para esse fim eleitoral mesmo, que se fizesse algo com melhor qualidade, já que novembro ainda faltam alguns meses aí, faltam 2 meses e até lá pode piorar bastante essa situação. Falando sobre a Prefeitura também, tem mudança nas secretarias, né? A Secretaria de Fazenda acaba de mudar a titularidade, pelo menos temporariamente. A Paula Iamê acaba de assumir como secretária de Fazenda, já que o secretário anterior, Fabiano, estaria, né, com Covid-19, seria esse o problema, ou um problema de saúde não confirmado, mas houve essa substituição na Prefeitura. Agora, para falar sobre o seu bolso, né? É importante a gente falar sobre novidades que podem afetar e, infelizmente, esses tempos de pandemia não têm ajudado muito a economia, tanto do país quanto a dos trabalhadores, né? Principalmente não só das empresas como dos trabalhadores, melhor dizendo. E o novo salário, que já não era um grande aumento previsto, acabou diminuindo mais ainda, né? Houve uma nova redução na previsão do salário divulgado nesta segunda-feira. De acordo com a previsão do governo, o novo salário, que sofreu com a queda da inflação e reduziu o reajuste do salário mínimo para o próximo ano. Segundo o projeto do orçamento de 2021 enviado nesta segunda-feira ao Congresso, o mínimo subirá para R$ 1.067, né? R$ 1.067, melhor dizendo, em 2021. O projeto, que em abril fixava o salário mínimo em R$ 1.075, acabou sendo cortado, né, diminuído. Mas o valor pode ser revisto na proposta orçamentária da União, dependendo da evolução dos parâmetros econômicos. Ainda falando sobre o seu dinheiro, outra novidade anunciada pelo governo é a nova cédula de R$ 200, que ela deve ter estampada o lobo-guará, de acordo com o que foi anunciado aí pelo Banco Central, pelo governo, pelo Ministério da Economia. A nova cédula já deve entrar em circulação já nesta quarta-feira e, segundo o Banco Central, será a 7ª cédula da família do real a entrar em operação. Vamos falar também agora sobre as oportunidades de emprego, né? Já que a gente fala salário, dinheiro, oportunidade de emprego, e a Prefeitura anunciou no Balcão Cine a possibilidade de 104 oportunidades. Então, você que está precisando de emprego, olha aí as oportunidades, são 104 vagas em diversos cargos que você pode se candidatar. O Cine divulgou as vagas que estão disponíveis até o dia 7 de setembro. Para ter acesso às vagas desse programa Emprega Terê, os candidatos devem se cadastrar com o seu currículo no portal teresópolis.rj.gov.br/emprega-terê. Os candidatos deverão ter em mãos, quando forem até a Prefeitura fazer entrevista ou algum tipo de cadastro, a identidade, CPF, número do PIS. Se não tiver, pode gerar na hora, e a carteira de trabalho, e é possível solicitar também pelo Portal do Trabalhador a carteira de trabalho caso você não tenha. Serão cadastradas experiências anteriores, qualificação profissional e áreas de interesse. Há vagas que não exigem experiência profissional. Daí, grande oportunidade, você acessa então o site da Prefeitura e você tem todos os links lá para aproveitar. E nesse final de semana, o jornal O Diário de Teresópolis trouxe como destaque o crescimento populacional de Teresópolis na estimativa do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, trouxe uma estimativa de que Teresópolis já teria 184 mil habitantes, um crescimento que chama muita atenção, já que é maior do que municípios vizinhos, tanto Nova Friburgo quanto Petrópolis. Vamos acompanhar. De acordo com estudos realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, os números mostram que Teresópolis continua registrando grande crescimento populacional, 3 vezes a mais do que municípios vizinhos de Petrópolis e Nova Friburgo. Entre 2019 e 2020, a estimativa local passou de 182.594 para 184.240 pessoas,
com um crescimento de 1.646 teresopolitanos. No mesmo período, a previsão de aumento em Petrópolis foi de 487 habitantes e outros 527 em Friburgo. Utilizando os dados do último censo realizado pelo IBGE em 2010, os números em comparação aos outros dois grandes municípios da região serrana do Rio de Janeiro também são motivo de preocupação para Teresópolis, visto que tal crescimento vem ocorrendo de forma desordenada e sem preocupação nenhuma com pontos como a mobilidade urbana. Segundo os dados do Instituto, 10 anos atrás a população local era de 163.746 pessoas, ou seja, 20.494 a menos que a estimativa atual. Enquanto isso, houve um crescimento de 10.761 pessoas na terra de Pedro e 9.076 em Friburgo. Hoje, tais cidades possuem 306.678 e 191.158 pessoas, respectivamente. A estimativa é referente a julho. O grande crescimento populacional de forma desordenada tem gerado cada vez mais problemas em Teresópolis. De acordo com o Detran, já são 104.744 veículos emplacados aqui, sem contar que estão em circulação outros milhares registrados em municípios diferentes. Apesar disso, as ruas e avenidas são as mesmas de décadas atrás. Por isso, conseguir um lugar para estacionar ou mesmo trafegar em alguns horários já é uma difícil missão. Além do trânsito, as unidades hospitalares são as mesmas do que quando a população era muito menor. E no sentido contrário, a precariedade da saúde é cada vez maior. Por isso, quem precisa de atendimento na porta de entrada do SUS em Teresópolis, a UPA, pode se preparar para esperar várias horas até ser analisado por um médico. Tá, e é importante ter esses números, essas avaliações, já que estamos principalmente num período pré-eleitoral aí, chegando às eleições municipais, Teresópolis vai ter essa definição. É bom que os candidatos, tanto a vereador quanto a prefeito, tenham esses números em mãos, né, e levem em consideração para poder elaborar políticas públicas de qualidade que são urgentes. Um crescimento tão exponencial, tão grande aqui e preocupante, né, já que é desordenado em Teresópolis, é importante que os serviços públicos consigam comportar essa quantidade toda de pessoas que vêm tendo em Teresópolis, né? Chega a ser até quase 4 vezes maior o crescimento em relação aos municípios vizinhos de natalidade, essa taxa de crescimento, natalidade, enfim, é preciso que os serviços públicos acompanhem esse crescimento, que não seja uma coisa desordenada em diversas áreas, né? Com isso, a gente encerra aqui o nosso boletim direto da redação, agradecendo aqui a sua audiência e lembrando que você pode acompanhar também todo o nosso noticiário no nosso site, netdiario.com.br, tem tudo lá para você, atualizado em tempo real, tudo que a gente traz aqui, tanto no boletim, como também as atualizações do Brasil, de tudo que impacta na sua vida. Acesse netdiario.com.br e também acesse nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, a gente sempre lembra para você, faça parte desse grupo que segue a gente, que acompanha nossas redes sociais e também interaja. Você pode também sugerir pautas, trazer suas reclamações. E lembrando ainda que durante a nossa programação a gente pode voltar a qualquer momento trazendo novas informações. Até a próxima!